Shalom, shalom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Yeshivager Judaísmo Universal. Se você ainda não está inscrito no canal, se você ainda não está inscrita no canal, dá uma pequena pausa no vídeo, já se inscreve, já ativa o sininho para receber todas as notificações, tá certo? E aproveita e deixa o seu like, você não vai gastar 1,5 segundos com isso e você não sabe a diferença que faz quando você deixa o seu like, porque o YouTube joga esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso a essa luz maravilhosa da Torá, tá bom? Vamos então para a 16ª parábola do Hafetz Haim. Hoje é segunda-feira, dia de ensinar Torá com parábola. Olha só o livro que eu trabalho com vocês, ó, esse aqui, ó. Ensinando com parábolas, parábolas do Hafetz Haim, volume 1, tá certo? E a parábola que eu vou ler hoje é trabalho temporário e emprego permanente. Então, como eu sempre faço, eu vou ler a parábola e os comentários do capítulo, né? E depois eu vou falar os ensinamentos de Torá que nós temos que absorver do ensinamento, tá certo? Então, sente-se confortavelmente, relaxe, que agora nós vamos estudar a nossa abençoada e sagrada Torá, Baruch Hashem, através de outra parábola. Então vamos lá. Trabalho temporário e emprego permanente. Em Salmos 73, 25, lemos: Quem mais tenho eu no céu, e além de ti nada desejo sobre a terra. Permita-me explicar este versículo com uma pequena história. O dono de uma loja notou, a um determinado momento, que o empregado de um concorrente se passava de frente ao seu estabelecimento. Bastou uma olhada no rosto daquele funcionário para entender que algo estava errado. O dono da loja apressou-se em abordar aquele homem, perguntando-lhe o que é que o estava preocupando. Este, sem resposta, disse que estava temporariamente desempregado devido à falta de trabalho. Por que é que você não vem trabalhar aqui comigo enquanto isso? Eu lhe darei trabalho por 3 meses e um bom salário. Cheio de esperança, perguntou-lhe o homem: talvez você pudesse empregar-me em caráter definitivo. Porém, o dono da loja balançou a cabeça, respondendo-lhe que, infelizmente, ele não poderia fazer isto. O funcionário, continuando, disse: neste caso, então, não poderei aceitar a sua proposta. Eu trabalhei durante muitos anos para o mesmo patrão, e eu sei que, eventualmente, ele precisará novamente de mais empregados. Quando ele souber que não estou disponível quando ele quiser empregar-me novamente, ele simplesmente há de contratar uma outra pessoa. Então, quando as minhas tarefas em sua loja acabarem e eu tentar voltar ao meu antigo patrão, ele me dirá: onde é que você estava quando eu precisei de você? E eu terei perdido para sempre o meu emprego. Acho que é melhor sofrer com o meu desemprego por alguns meses do que perder o emprego permanente que tive durante tanto tempo. O mesmo acontece em nosso caso. O Santíssimo Bendito seja nos criou e continua a nos sustentar todos os dias. Ele nos supre todas as necessidades. De vez em quando ocorre que Hashem esconde-nos a sua face por conta de nossos pecados e transgressões. Quando os nossos caminhos estão em declínio, a inclinação malévola interfere e nos convida a trabalhar com ela. Quando isto acontece, a pessoa tem de perguntar para si mesma: ainda que o Yetzer Hará nos acene com
coisas boas no curto prazo, o que acontecerá quando a minha breve passagem pela terra acabar e eu voltar ao céu? Será que o Yetzer Hará poderá ajudar-me então? Certamente não. Na verdade, o próprio Yetzer Hará se torna o promotor de acusação no outro mundo. Assim está escrito: depois ele me fez ver o sumo sacerdote Josué de pé diante do anjo do Senhor, enquanto o adversário Satã estava de pé à sua direita a fim de acusá-lo. Zacarias 3:1. Dizem-nos os sábios em Babá Batrá 16a que Satã e o Yetzer Hará são um só e representam o mesmo poder. Assim sendo, afinal, não terei outra escolha a não ser voltar ao meu mestre original, quando ele me perguntará por que é que eu estou voltando para ele somente agora, quando estou em apuros. Se eu sou o rei, por que é que você não voltou para mim antes? Ditim 57. A quem é que eu poderei pedir ajuda? Estarei cercado por todos os lados de anjos que individualmente poderiam, com um simples suspiro, incendiar o mundo inteiro? Para quem, além do próprio Hashem, a fonte de toda a misericórdia, poderia eu voltar-me? Por isso não posso empregar-me com outro patrão, ainda que temporariamente. Vale a pena aguentar um período de sofrimento neste mundo para que depois eu possa, para sempre, encontrar guarida à sombra de Hashem. Eis o significado do versículo. A quem mais tenho nos céus? Ou seja, quem nos céus será capaz de ajudar-me além de Hashem? Assim, não quero outro além de ti na terra. Ou seja, prefiro não me comprometer a nenhum outro patrão enquanto estiver de passagem nesta terra. Veja Midrash Rabbah Parashá Vaet Hanan para uma explicação parecida com esta. Nidrei Israel, introdução. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre este shiur, tá certo? Sobre esta parábola. A lição dessa parábola é muito profunda. E eu falo por experiência própria. Já falei em vídeos anteriores que foi a aproximação ao conhecimento judaico que salvou a minha vida, que me deu um sentido diferente para viver e que trouxe luz na minha vida, na vida da minha família. E eu sou uma pessoa que, como a maioria, aliás, como praticamente a humanidade toda, cometi erros ao longo da minha vida, né? Todos nós cometemos erros, cometemos pecados. E até eu encontrar a Torá, eu bati em muitas portas erradas, inclusive na busca espiritual. E eu aprendi muita coisa com a Torá. Inclusive, existem momentos, e você já deve ter sentido isso alguma vez na sua vida, que dá a impressão que o Eterno nos abandonou, né? E muitas pessoas, elas caem justamente quando Hashem esconde a sua face. E Hashem esconde sua face justamente para que nós possamos aprender com erros que nós mesmos cometemos, para que a gente tenha a oportunidade de corrigi-los, né? Porque às vezes a pessoa cai no erro de falar assim: nossa, eu estou estudando Torá há 3 meses, estou firme e forte, estou me policiando o tempo inteiro. Por que as coisas não estão dando certo para mim?
né? Só que a pessoa esquece o que ela fez antes desses 3 meses ao longo de sua vida inteira. E o pior, não lembra o que fez em vidas passadas, né? E nós estamos aqui para resgatar centelhas de luz que foram perdidas. Então, é uma tendência muito grande do ser humano quando, por exemplo, começa a fazer tudo certo, começa a orar, começa a meditar, começa a fazer salmos, e aí as coisas não saem do jeito que você quer, você pensa assim, Deus não tá nem aí para mim. Às vezes a pessoa até deixa de acreditar em Deus, né? E aí ela começa a cair nos erros deste mundo, né? Que estão praticamente contrários à Torá. O nosso teste de fé, justamente, são nos momentos de dificuldade. Se a Hashem fica um tempo sem mostrar sua face pra gente, se a gente às vezes tem períodos em que as coisas não saem exatamente como a gente quer, a gente tem que fazer reflexões e procurar a raiz do problema dentro de nós mesmos, né? Porque às vezes você fala, mas eu estou fazendo tudo muito certo, estou seguindo tudo que a Torá está falando, mas será que você realmente não está fazendo só na parte da ação? Será que você conseguiu mudar algumas coisas na sua maneira de pensar? Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, para de fazer lashon hará, fazer fofoca, falar mal dos outros. Mas dentro da tua cabeça, você alimenta aquilo. Você julga a pessoa dentro da tua cabeça. Você controlar para não sair na fala e ir para outra pessoa já é grande coisa. Mas dentro de você, você continua o julgamento, com o seu diálogo interno. Você está julgando aquela pessoa. A única diferença é que você deu um passo na evolução de parar de fazer a fofoca sobre aquela pessoa. Então, quanto mais você se aprofunda na Torá, mais você percebe que precisa corrigir pecados sutis que estão dentro de você. Por isso a gente tem que estudar a Torá todos os dias. Por isso que a gente tem que orar todos os dias, fazer salmos todos os dias, meditar todos os dias, porque sempre há algo para ser lapidado no seu pensamento, na sua palavra e nas suas ações. E o outro lado, o Yetzer Hará, nesses momentos em que Deus esconde a face, para que a gente possa ter um momento de tipo, sabe, vamos lembrar quando a gente era criança e a mãe começa a soltar a mão da gente, a gente começa a dar passos indo mais longe da mãe, aí chega aquele momento que dá aquela insegurança, que você fala, eu vou voltar correndo para minha mãe. Eu não sei o que pode acontecer daqui para frente, né? Quando a Shem esconde a face da gente, é justamente esse tempo. É como a mãe no mercado que está olhando o filho, que ela soltou um pouco a mão para ele andar uns corredores, mas ela está de olho nele para ver o que ele vai fazer, né? Ela não o abandonou, ela apenas deixou ele se soltar um pouco sozinho. E é isso que a Hashem faz quando ele esconde a face da gente, para que a gente possa refletir sobre pecados e erros e a gente lapidar, a gente corrigir. Porque se a Hashem for bom e misericordioso o tempo todo conosco, sem que a gente corrija nossos erros, os nossos pecados, nossos vícios, nossas falhas, você vai continuar cometendo os mesmos pecados, os mesmos vícios, as mesmas falhas. Então essa história ensina o quê?
geralmente nesses momentos que você fala, nossa, eu estou fazendo tudo certo e nada está dando certo. Quer saber? Vou cair na vida de novo. Vou beber, vou pra farra, vou fazer coisa errada, vou apostar dinheiro em jogo, né? Vou trabalhar o tempo todo para só trabalhar, só não vou viver mais, vou só trabalhar, não vou mais fazer oração, não vou mais fazer salmo, não vou mais estudar Torá, porque ou Deus não existe, ou ele me abandonou e não quer saber de mim. É aí que está entrando o Yetzer Hará. Então são nos momentos em que você percebe que Hashem escondeu a face dele de você que você tem que meditar. Nossa, eu preciso buscar os meus erros em pensamentos, palavras e ações. Pecados que eu tenho cometido, mesmo que sejam sutis, ou pecados antigos que eu ainda não fiz techuvá. Tem aquele dia que eu tinha 14 anos de idade, eu fiz tal coisa contra um coleguinha da escola. Eu ainda não me arrependi de verdade sobre isso, né? Então, isso é muito importante, é isso que essa parábola nos ensina. Eu quero convidar você para se inscrever no canal Mistérios da Kabbalah, tô deixando o link aqui em cima, ó. Lá tem curso de Zohar, estamos no curso de Zohar nível 1. Lá também está tendo o curso do poder do alfabeto hebraico, certo? E não se esqueça que quarta-feira agora, dia 5 de novembro, vai começar o módulo 2 do curso de Benei Noah, a primeira aula do módulo 2. Se você ainda não fez o módulo 1, estou deixando o card aqui em cima para você fazer, tá bom? Então que a Hashem te abençoe grandemente, sempre. Aguardo você no próximo vídeo. Shalom!